E nessa toada, eu gostaria de trazer aqui 2 comentários no nosso chat do Marcos Rigon. Fato é fato, pode xingar Bolsonaro com razão, mas não há crime, Pedro. Simples assim. Passem a régua nessa história, o Brasil precisa de paz. Segundo comentário do Marcos. Jamais pode se considerar o estudo de remédios constitucionais como crime, pode ser imoral, repugnante, enfim, qualquer coisa, mas não há crime, gente. Parem de forçar essa barra. Ô Marcos, eu acho que você talvez tenha se perdido em alguma das informações, mas o ponto é o seguinte, um estado de sítio exige algumas, tem algumas exigências legais, nenhuma delas estavam postas. A realização de uma eleição não é motivo de decretar estado de sítio. Não se esqueça que o general Freire Gomes, o general que era comandante do Exército Brasileiro, quando o Jair Bolsonaro levantou essa hipótese para ele, o general Freire Gomes, que é um homem de direita, que é um homem conservador, que é um homem que preferia que Bolsonaro tivesse vencido as eleições de 2022, se virou para o presidente Jair Bolsonaro e falou: se o senhor continuar com esse papo, eu terei de lhe dar ordem de prisão. O general Freire Gomes reconheceu que era um crime patente que você está com dificuldade de perceber. E aí eu vou adiante. O Brasil precisa de paz, passem uma régua nessa história. A gente passou esse tipo de régua nessa história desde 1889. Eu já falei diversas vezes, eu repito aqui. Nós tivemos golpes militares de sucesso em 1889, 1891, 1930, 1937, 1945, 1964, 1968. Foram 8 vezes que generais tomaram a decisão de subverter a ordem constitucional. Em todas, se encerrou com algum tipo de anistia das pessoas que cometeram aquele crime, que subverteram a Constituição. Em todas as muitas tentativas fracassadas de golpes militares, se fez exatamente o que você está pedindo, que é passar uma régua nessa história. E o que está acontecendo? Estamos aqui no ano de 2024. Essa república tem o quê? Quase 150 anos. E a gente continua falando de golpes militares. A única maneira de o Brasil ter paz, a única maneira de nós termos... Veja, esse aqui é um país grande. O fato de esse ser um país grande, ele é grande territorialmente, ele é grande em termos de PIB, é um dos 10 maiores PIBs do mundo, ele é grande em termos de população, somos 215 milhões de brasileiros. Nós não somos um país que pode prescindir de ter forças armadas. Nós precisamos de um exército para oferecer a defesa ao país. Nós precisamos de um exército porque olha o tamanho da floresta, da quantidade de fronteira de floresta que nós temos. Se nós não temos um exército, nós não temos quem defenda isso. Então nós não somos um país que possa se tornar uma Costa Rica e não ter forças armadas. Agora, para que a democracia brasileira sobreviva, nós precisamos de forças armadas que façam o que, no fim das contas, o alto comando do Exército tomou a decisão de fazer, que é respeitar a Constituição, obedecer a Constituição. E a única maneira de nós termos forças armadas disciplinadas... Deixa eu só encerrar aqui, Flávia. A única maneira de nós termos forças armadas disciplinadas passa, essencialmente, por punir aqueles que cometem o ato mais grave de indisciplina, que é o ato de se erguer contra a Constituição. Paz só existe com justiça, com uma justiça eficiente. Flávia. Não, só ia complementar 2 pontos que eu acho, inclusive, que o Freire Gomes prevaricou, tá? Eu acho que ele já podia ter dado voz de prisão no dia que foi chamado para ter a minuta ali, avaliar a minuta ali com o Bolsonaro. Eu acho que, diante dessa história que você mesmo traçou, do golpismo de boa parte dos militares brasileiros, ele realmente foi mais corajoso e mais resistente democraticamente do que a média ali dessa cúpula. Ainda assim, eu acho que ele poderia ter sido mais duro.
né? Talvez não o tenha sido, inclusive por causa da pressão dos seus subordinados e do seu entorno, dos seus pares. Talvez ele tenha se sentido constrangido a ser mais duro que isso, né? Para não conseguir ter sido mais duro que isso, mas eu acho que havia espaço para isso. Agora, o outro ponto que eu ia trazer, e que eu acho que pode ser interessante para o Marcos atentar, é que os áudios do grupo, do núcleo ali golpista, dos quites pretos e desses generais que já estão indiciados, não deixam muita dúvida de que eles sabem que estão agindo além da Constituição. Eles falam claramente isso uns com os outros, inclusive usando muito palavrão e tal, mas assim, na linha dane-se a Constituição, chega, está na hora de virar o jogo. Todo o linguajar e a convicção deles em torno da ação que eles concluíram que deveriam tomar, eles estavam muito conscientes que aquilo ali não tinha legalidade, não tinha espaço a ser defendido ali na Constituição. E não há, até aqui, nenhum sinal de que Bolsonaro tenha os repreendido, ao contrário, porque supondo que Bolsonaro realmente tivesse com a Constituição em mente, o que não me parece o caso, ele teria ele mesmo que mandar prender o seu general. No momento em que o seu general vem e fala em medidas extraconstitucionais para impedir a diplomação de Lula, sem contar o atentado, né, a tentativa de assassinato, ele mesmo tinha que ter dado ordem. Como presidente, ele era o chefe das forças, ele sempre falou isso. Eu sou o chefe, o meu exército. Se o exército dele vem a ele e fala, presidente, estamos aqui avaliando uma série de medidas, algumas inclusive não estão cobertas aí pela legislação, pela Constituição. Ele tinha que dar a voz de prisão para essas pessoas e cessar. Mas não, ele contemplou, ele, segundo áudios, autorizou, sem contar tudo que ele provocou até ali, antes dessa trama chegar a esse ponto. Ele construiu um ambiente institucional, uma crise institucional, um clima de desconfiança nacional para provocar exatamente isso caso ele perdesse as eleições. Ele falou por mais de um ano sobre como ele só aceitaria o resultado das eleições se fossem eleições limpas, entre aspas. E o que ele considerava eleições limpas eram as eleições com voto impresso. Ele voltou a falar disso ontem. Ele voltou a falar de voto impresso ontem. A gente sabe que isso foi derrubado, inclusive, cientificamente, empiricamente e politicamente. Essa tese não emplacou sequer politicamente. Então, eu acho que tem que colocar em contexto que não é uma assinatura, não é um conjunto de ações, é uma sequência de ações. Eu queria pegar gancho nessa colocação da Flávia, né? Porque o Bolsonaro realmente ele promoveu manifestações, atos em que ele repetiu inúmeras vezes, por exemplo, que as pessoas tinham que dar a vida pela própria liberdade, né? A gente viu aquele atentado que aconteceu em Brasília, não dá para não enxergar uma conexão entre essas duas coisas, né? Ele criou uma realidade na cabeça dele e promoveu isso para os eleitores dele, de que havia um risco, um perigo para o Brasil, que na verdade era uma eleição democrática. E quando ele fala em estado de sítio, Pedro, eu brinquei no início do programa que as 4 linhas dele são muito largas, porque o estado de sítio, ele é um dispositivo da Constituição para ser adotado em situações aqui de grave instabilidade institucional, ameaça à ordem pública ou calamidade. Nada disso estava acontecendo, não havia nenhum problema para motivar um estado de sítio, não havia nada que justificasse isso. Então, o simples fato dele ter estudado isso já é um indicativo de que, sim, ele estava pensando num golpe, porque não tinha instabilidade. A única instabilidade que havia era que um grupo de pessoas insufladas pela extrema-direita e pelo Bolsonaro, em primeiro lugar,
estava na porta dos quartéis, estava fazendo manifestação e pedindo um golpe de Estado. Isso não é instabilidade, isso é outra coisa. Essas pessoas tinham que ser punidas, tinham que ser presas, como foram, né, as que estavam envolvidas no 8 de janeiro, mas isso não motiva um estado de sítio e ele era presidente da República, ele sabia muito bem disso. A sua leitura está corretíssima, Luísa. E eu queria de novo trazer aqui algumas falas do Marcos no nosso chat. Ele faz 2 comentários que eu gostaria de responder. O primeiro é, ninguém está duvidando disso, Pedro. De fato, tudo isso aconteceu, mas não foi levado adiante qualquer plano. E aí foi respeitada a Constituição nesse caso. Cogitação não é consumação. Eu queria... Gente, isso aqui é um programa interativo. Nós estamos falando com uma audiência grande em várias redes ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, estamos lendo as conversas que vocês estão tendo e estamos participando das conversas que vocês estão tendo aqui no chat. E eu queria chamar a atenção de um ponto aqui. O Marcos, ele está conversando de forma super legítima. Ele está botando as opiniões dele de forma muito corajosa. Porque ele está botando as opiniões dele, que são impopulares aqui dentro da maioria do chat, e, no entanto, ele está fazendo um esforço de conversa. Então, deixa eu, antes de tudo, pedir uma coisa para vocês. Aqui não é um espaço de ataque, aqui é um espaço de conversa. Vamos conversar. É possível a gente discordar sem atacar, é possível a gente discordar sem ofender, é possível a gente construir caminhos para conversas aqui no Brasil. O nosso objetivo aqui no meio é conseguir permitir que essas conversas aconteçam. Eu discordo do Marcos. E, no entanto, eu estou vendo aqui um cara profundamente educado discordando de mim. Eu acho que a gente deve celebrar sempre que esse tipo de episódio acontece. E aí, Marcos, eu gostaria de trazer uma resposta para você, que é o seguinte: eu acho que você está pulando um passo. O que você está afirmando aqui é o seguinte: tudo bem, fizeram um plano, a direita estava sendo censurada, as pessoas estavam irritadas e algumas pessoas esquentaram a cabeça e pensaram coisas, mas não foi adiante. O problema é o seguinte: o crime estabelecido no Código Penal fala de tentativa de golpe de Estado. O crime não é o crime de golpe de Estado. O crime não é o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. O crime é o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, a maneira como você estabelece que o crime foi cometido ou não é por quanto, após a cogitação, se agiu. E há muita ação. Nós sabemos que o incitar o volume de pessoas na frente dos quartéis fazia parte do processo de pressionar o alto comando do Exército para que o alto comando do Exército topasse dar um golpe de Estado. Isso é ação, isso não é mera cogitação. Houve campanas, houve um dia marcado para execução, ou pelo menos para o sequestro do ministro Alexandre de Moraes. Militares, agentes do Exército Brasileiro, das Forças Especiais, dos Kits Pretos, acompanharam o ministro Alexandre de Moraes e houve uma mudança de calendário, uma mudança na agenda do ministro, e ele não estava onde devia estar e a missão foi abortada. Então, não ficou apenas na cogitação, houve ações. A ação não se completou, mas uma tentativa houve. Aí, claro, a gente vai poder sempre ter uma discussão, mas em que momento a gente separa a ação que já constitui uma tentativa de uma ação que está, digamos assim, apenas no território da cogitação? Aí, cara, não cabe a mim, ou a Luísa, ou a Flávia lá em São Paulo, ou a você respondermos isso. Cabe à justiça. O que você está pedindo, na verdade, é que não se julgue nada, que se abandone a questão. Não. O papel da polícia é olhar para a situação e descrever exatamente no inquérito o que aconteceu. E, ao supor que crimes foram cometidos, e a suposição da Polícia Federal de que crimes foram cometidos, sim, fazer um indiciamento. A partir do momento que a polícia faz esse indiciamento, a Procuradoria-Geral da República tem uma missão, que é ler aquilo e avaliar. A Procuradoria-Geral da República é como se fosse o advogado da sociedade brasileira.
ela representa os interesses gerais da sociedade brasileira. Então, ela olha para aquele inquérito da Polícia Federal e diz, opa, de fato, consideramos que houve um crime cometido contra a ordem democrática. A partir do momento que a Procuradoria-Geral da República achar isso, a tendência de que ache, mas não houve ainda essa decisão, isso é aquilo que nós estamos ouvindo lá de dentro da PGR, nisso ela apresenta uma acusação formal e aí o Supremo Tribunal Federal vai conduzir um julgamento e nós vamos acompanhar esse julgamento e esperamos que esse julgamento seja feito todo com muita transparência. E olha, por enquanto, com todas as acusações que nós podemos fazer, tudo o que a gente está percebendo do Supremo Tribunal Federal é que está havendo muita transparência. E aparentemente, ainda hoje, ainda durante aqui o Central do Meio, e nós vamos trazer todas as informações para vocês, nós vamos ter nas mãos as 800 páginas do inquérito da Polícia Federal, cada detalhe do que foi investigado, todas as informações que foram levantadas, que servirão de base para que os advogados de defesa, para que a Procuradoria-Geral da República entrem nesse embate perante os ministros do Supremo e ao longo, provavelmente, de 2025, a gente assista a um julgamento absolutamente histórico. Um julgamento que vai levar pela primeira vez para frente de juízes civis, generais 4 estrelas, inclusive, que decidiram tomar a decisão de, por fim, interromper o curso pleno da Constituição, de uma Constituição civil, de uma Constituição democrática, como é a Constituição de 1988. Mas veja, Marcos, meu ponto essencial aqui é o seguinte: cabe não a mim, não a você, não a Luísa, não a Flávia, decidirmos se um crime ou não for cometido. Cada um de nós vai ter a nossa opinião particular. Nós sabemos qual a opinião do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército naquele momento. Nós sabemos qual é a opinião de muitas pessoas. A opinião que vale, a única opinião que vale, é a dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa deixar que o julgamento aconteça para que de alguma forma o Brasil possa virar essa página e olhar para o futuro. E, Pedro, tem uma coisa sobre isso também, que é a importância da tentativa ser julgada, porque uma pessoa que queira tentar dar um golpe todo dia, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses, porque ela não está contente com o resultado da eleição ou com um determinado governo, ela não pode ter liberdade para tentar dar um golpe todo dia. Porque o golpe, quando ele é consolidado, ele obviamente não é punido. Então, quantas vezes uma pessoa pode tentar dar um golpe até conseguir, sem que isso seja punido? É um dispositivo fundamental, né, para que a tentativa já seja um crime, porque se eles tivessem consolidado o golpe, como a gente disse outras vezes aqui no Central Meio, esse programa não estaria acontecendo, então ninguém seria julgado. Com toda certeza, e a gente tem que levar em consideração que no caso das Forças Armadas existe um agravante com um agravante relevante. As Forças Armadas são uma estrutura muito ímpar, muito particular do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro confia às Forças Armadas um tipo de armamento que ninguém mais pode ter acesso. O Estado brasileiro dá aos integrantes das Forças Armadas um tipo de preparo que é um preparo para você fazer guerra. Então, quando um militar da ativa, um militar da reserva, não importa, porque é um militar, com o treinamento que lhe foi concedido pelo Estado brasileiro, com o armamento que lhe foi concedido pelo Estado brasileiro, usa esses instrumentos para se erguer contra o Estado, o que você está fazendo é traição máxima. Eu conheço militares que vão compreender exatamente do que eu estou falando. Isso é a desonra máxima, sabe, para um militar. Você se erguer contra o seu país. Esses caras se convenceram de que a opinião deles, o desejo pessoal deles, estava acima do desejo da sociedade brasileira. Não há traição maior do que essas. Eu não sei. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.